Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar continuidade ao vídeo que Paula gravou sobre o primeiro emprego de trabalho dela. Ela falou sobre a minha experiência, de emprego, o meu contrato, que é muito diferente do dela. Então hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, trazer a minha experiência de um ano de contrato de trabalho qualificado aqui em Portugal. Se você não viu, o vídeo dela é interessante você ver. Ela conseguiu o primeiro emprego depois de receber a documentação de residência aqui de Portugal e ela fala sobre a experiência dela, o contrato, como foi todo o processo de documentação. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Me chamo Ismael, casado com Paula, pai de Isabela, de 5 anos, vai fazer 6 anos semana que vem. E temos uma história para contar para vocês sobre nossa experiência. Então, pessoal, como foi o meu processo de emprego qualificado aqui em Portugal? Então, desde quando soubemos que iríamos morar aqui em Braga, que foi onde eu consegui passar no mestrado de Negócios Internacionais da Universidade do Minho. Então, se você quer ver como foi o processo de conseguir passar no mestrado e obter o visto de longa duração por conta do mestrado aqui em Portugal, temos esse vídeo, é só vocês procurarem no canal falando sobre vistos, falando sobre os processos seletivos do mestrado e toda a experiência que eu tive com a Universidade do Minho. Então, por passar no mestrado da Universidade do Minho, que tem 2 polos, em Guimarães e em Braga, mas onde eu cursei é em Braga, então já sabendo disso, eu comecei a procura de quais são as empresas que eram do meu setor, que eu trabalhava no Brasil, que é de energia renovável, que estavam em Braga. E o que me ajudou foi o LinkedIn. Então, a ferramenta social profissional LinkedIn eu gosto bastante. Inclusive, o meu último emprego do Brasil, eu consegui através do LinkedIn. Uma headhunter entrou em contato comigo pelo LinkedIn e eu dei início ao processo de seleção através do LinkedIn. Então é uma ferramenta que eu gosto muito, que eu aconselho todo mundo a ter uma conta, movimentar, apostar. Os headhunters utilizam demais, as pessoas de recrutamento e seleção das empresas utilizam demais para procurar profissionais. Então eu fui no LinkedIn procurar quais eram as empresas que eram do mesmo setor que eu tenho experiência em Portugal. E eu identifiquei 3 empresas em Braga que atuavam nessa área. E aí eu entrei em contato pelo próprio LinkedIn, mandando mensagem para os RHs e os CEOs dessas 3 empresas. Interessante que o retorno que eu tive dessas 3 empresas foram: a primeira não me retornou, nem o RH, nem o CEO. A segunda, o CEO retornou, dando boas-vindas à cidade, mas nesse momento não tinha nenhuma oportunidade. E a terceira retornou tanto o CEO da empresa quanto o RH, agradecendo o envio do currículo. Eu coloquei lá algumas experiências que eu poderia contribuir pela experiência que eu tinha no Brasil, de ser do mesmo setor, e obtive retorno dos dois. Fiquei muito feliz, não esperava ia ter o retorno. E viemos morar em Braga, e ainda com vínculo com a empresa do Brasil. Então, permaneci durante um tempo com o teletrabalho, como chama aqui o home office. Então, continuei trabalhando daqui para o Brasil até fazer uma transição do meu sucessor no Brasil, da empresa que eu saí. E quando estava no processo de passagem de bastão, como a gente chama, do meu sucessor da empresa do Brasil, essa empresa que me retornou pelo LinkedIn, o RH me ligou, dizendo que tinha oportunidade na área de logística, se eu tinha interesse em participar do processo seletivo. Eu disse que claro que sim. Eu tenho experiência tanto na parte de gerenciamento de projeto, quanto a parte de, chama de supply chain management, a parte de logística, compras, armazém, almoxarifado, tudo que contempla essa área. Então, eles me chamaram perguntando se eu tinha interesse em trabalhar na área de logística, dentro do segmento de energias renováveis. Eu disse que sim e fui fazer o processo seletivo, a entrevista. A entrevista foi com o gestor da área, com o gerente de RH e com outro diretor. A entrevista ocorreu muito bem, eu pude explicar toda a experiência que eu tinha. O pessoal gostou da minha experiência. O que eu posso comentar com vocês, que eu percebi
que fez muito mais importante, se fez muito mais importante a minha experiência do que propriamente dito a minha parte acadêmica. Então eu sou formado em administração pela uma universidade bem conceituada no Nordeste, a Universidade Federal de Pernambuco. Depois fiz a especialização em gerenciamento de projeto. Depois fiz MBA em logística empresarial na área que eu iniciei na empresa. E depois fiz mestrado profissional em gestão empresarial. Mesmo assim, se tivesse só pela parte acadêmica, eu não tinha conseguido a vaga, porque a experiência da parte de logística que eu já tive no Brasil, como gerente de compras e logística, que era a última posição no Brasil, na construtora, fez com que eu tivesse a experiência para poder conseguir a vaga. Então, é uma coisa que é muito destacada aqui, que é a experiência. Às vezes, tem um profissional que tem uma grande experiência, mas não tem títulos acadêmicos, mas tem uma experiência comprovada, tem um know-how de saber fazer acontecer e consegue a vaga. Eles têm essa característica de dar muito mais importância à experiência do que os títulos acadêmicos. Então eu consegui a vaga, eu entrei como técnico de logística, era uma coisa que eu já tinha ciência que possivelmente eu não conseguiria atuar na mesma função do Brasil. É natural você passar do Brasil para a Europa, é difícil você conseguir o mesmo nível hierárquico, vamos dizer assim, de função. E eu estava disposto, nunca vi problema algum disto, inclusive no próprio Brasil. Eu saí de um cargo de gerente uma vez para analista, depois voltei para gerente. Não acho nenhum demérito, são experiências diferentes, são oportunidades diferentes, são contextos diferentes. Então, iniciei como técnico de logística, só que passados alguns meses, houve a oportunidade de uma seleção interna para o gestor de Supply Chain Management de uma das empresas do grupo. E aí eu passei para essa função. Então já comecei a ter outras responsabilidades e ver um escopo mais amplo, que é o que eu estava acostumado a trabalhar no Brasil. E ainda depois dessa experiência, 6 meses depois, aproximadamente 6 meses depois, antes de eu fazer um ano de casa, houve uma nova oportunidade de agora mudar internamente de área, sair um pouco da área de suprimentos, logística, compras, a área de supply chain e entrar na área de gerenciamento de projeto, onde eu já tenho também experiência no Brasil, além da especialização em gerenciamento de projeto. E aí eu me tornei, eles chamam aqui, com um PMO, que é um Project Control and Planning Manager. Nada mais é do que uma pessoa que controla o projeto, a parte de planejamento do projeto. A empresa vai expandir, vai fazer seu primeiro projeto fora da Europa, na África. E eu vou ser o gestor que vai fazer o planejamento e o controlo do projeto. Aqui não se chama controle, se chama projeto. Não se chama planejamento, se chama planeamento. Então, falando da diferença cultural, né? Um dos aspectos é esse, é a diferença de alguns nomes técnicos do que a gente está acostumado. Então, por exemplo, quando eu cheguei vendo algumas atividades, e aí eu perguntei sobre a pavimentação, né? O tipo de pavimentação que era usada, e o pessoal disse, é de betão. Aí, o que seria betão? Disse, betão, vocês não tem pavimento de betão no Brasil? Eu disse, não ouvi falar. Aí betão, como mostraram a foto, disse, concreto. Então concreto aqui se chama betão. Até é curioso porque daí acho que vem a palavra betoneira, né? Que é o caminhão no Brasil que carrega o concreto, se chama betoneira, provavelmente vem do betão. Então, para mim, a principal diferença foi cultural, de uma adaptação de uma nova cultura, e não a parte mais técnica, a parte da experiência mais de aplicação prática. No Brasil, a empresa que eu trabalhei fazia obras de grande porte. Então, as obras que são feitas aqui em Portugal, pelo menos na experiência que eu tenho, é uma dimensão menor. Então, eu fiz obras 10 vezes maiores no Brasil do que aqui, o que faz com que eu tenha uma capacidade técnica de aplicação do conhecimento muito boa. É só uma adaptação de cultura, dos processos da empresa, que são diferentes, cada empresa tem seus processos, e aqui, obviamente, tem a questão da cultura. E outro aspecto também, né, da diferença de emprego
o que eu acho muito legal é aqui, devido à União Europeia, né, ser muito próximo, todos os países terem regulamentação monetária única, uma moeda única, então você tem a possibilidade de fazer projetos, obras em outros países próximos. E aí tornou-se uma realidade e uma coisa que eu sempre tive vontade de trabalhar, que é ter um emprego que você tenha reuniões em vários idiomas, pessoas em cada canto no mundo. Então essa semana, no mesmo dia, tive reunião com o escritório no Brasil, 3 horas antes. Depois a reunião com um time da África, estava 1 hora depois. Então a reunião com um cliente que é francês, também estava 1 hora depois. E aí uma reunião em inglês, outra hora em português, outra hora o pessoal falando francês e você traduz, que eu não falo francês. Então isso é legal, eu gosto disso. Várias culturas diferentes, vários contextos e tudo sendo unificado na parte de inglês e aplicação técnica, e você colocar todos os seus conhecimentos, levando em consideração diferentes culturas que estão em continentes diferentes, em horários diferentes. Você projetar isso, você perceber os diferentes feriados também, as diferentes paralisações, feriados prolongados de cultura, você levar tudo isso e colocar também a parte de risco sobre isso. Então é uma parte legal da parte de você trabalhar, né, com essa diversidade de cultura, de possibilidade de países, etc. Então é uma coisa que eu gosto muito e que aqui na Europa você proporciona essa possibilidade. E falando um pouquinho mais sobre as diferenças do trabalho, né? Como o Paulo disse, o contrato dela é bem diferente do meu. O meu contrato já foi sem termo, o dela é com termo, que é isso. O meu não tem prazo para acabar, o dela tem um prazo para ser visto se vai renovar. Então, o dela tem renovações até, acho que depois da segunda renovação é que fica sem termos, assim, definido. O meu, depois do período de experiência, que foi diferente dela, já é sem termo. Então, meu contrato é indeterminado, né? Não tem tempo para acabar. É normal por ser um trabalho mais qualificado. Outra diferença também do Brasil é que no Brasil estamos acostumados a tirar férias. Existe uma lei, né? Existe períodos mínimos, quantidade de dias mínimos de tirar férias. E as férias são corridas. Então você pode dividir, se não falha a memória, acho que em 3 partes suas férias no Brasil. Só que tem quantidade de dias mínimo a serem tirados. E aqui não, aqui as férias são úteis. Então no Brasil são 30 dias corridos que você divide em até 3 vezes. Aqui são 22 dias úteis. E esses 22 dias úteis você administra de acordo com as regras da sua empresa, claro, e alinhando com o seu gestor. Mas você pode, por exemplo, usar um dia útil depois de um feriado da quinta-feira. E aí você tem feriado na quinta-feira, na sexta-feira você aplica um dia de férias e você consegue um feriadão prolongado gastando apenas um dia útil de férias. Então isso eu acho muito bom. Você consegue, por exemplo, tirar uma semana de segunda a sexta gastando 5 dias úteis, só que você consegue sair num sábado anterior e só voltar no domingo depois da outra semana. Então você consegue uma quantidade de dias corridos bem maior, só que gastando poucos dias úteis. Então acho que essa é uma diferença muito boa. Outra diferença também interessante, cultural, aplicada no emprego, é que no Brasil é normal que os cargos de confiança, né, como chamam, que são cargos de supervisão, coordenação, gerência, diretoria, normalmente essas pessoas não batem ponto. E aqui não se tem essa cultura. A cultura é justamente ao contrário. Gerentes, supervisores, coordenadores, inclusive diretores batem ponto, porque eles acreditam que isso é um direito seu. Você está registrando, como diz aqui, que aqui não é registrando, não tem o R. Você está registrando o horário que você está trabalhando. Então eles fazem a picagem, como diz aqui, que é o ponto, né, bater o ponto nos horários que você está trabalhando. Você está informando legalmente a empresa o horário que você trabalhou. E se você trabalhou mais do que o seu horário devido, você vai fazendo banco de horas. Inclusive diretores. Então, praticamente a empresa que eu trabalho, as únicas pessoas que não batem ponto é o CEO, que chama, né, CEO ou administrador da empresa. Os demais diretores batem ponto para fazer o registro do horário que você trabalhou, da quantidade de horas que você trabalhou. Isso é muito incomum no Brasil. Você pegar uma empresa grande,
e você vê um diretor batendo ponto, é muito estranho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi sobre a minha experiência, né? Cada experiência é única, não necessariamente todo mundo vai ter esse mesmo contexto. Como vocês viram, a experiência que Paula teve é totalmente diferente da minha, é um contrato totalmente diferente. Ela ainda não é um trabalho qualificado, mas se Deus quiser vai ter. A minha experiência foi muito abençoada por Deus e de ter sido a primeira entrevista e de um emprego qualificado, e eu consegui entrar e depois em menos de um ano passar por 3 funções totalmente diferentes, trazendo ainda mais experiência e fazendo coisas que eu gosto e no mesmo nível assim de função, de desafio técnico do Brasil e com um contexto multicultural e multilinguístico. Isso para mim é fantástico, é uma experiência, está sendo uma experiência ímpar. Só tenho a agradecer tantas bênçãos de Deus sobre isso. E se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no comentário, alguma curiosidade, alguma sugestão. Nós sempre iremos trazer vídeos sobre o nosso cotidiano, sobre as nossas experiências e também sobre viagem. A gente gosta de viajar, nem sempre consegue estar viajando sempre, mas é sempre que a gente consegue, a gente deixa aqui uns vídeos sobre a Alemanha, sobre a Espanha, sobre vários locais que a gente viajou, inclusive aqui também em Portugal. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, esperamos vocês até a próxima. Abraço!